Meu nome é Maria Luísa da Silva Corrêa, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio integrado ao curso de administração e eu fiz um resumo da matéria de gestão pública aplicada pelo professor Anderson Vidal, com todas as partes que eu julguei mais importantes. E no primeiro tópico nós temos o capitalismo. No capitalismo, tem um estabelecimento do domínio dos meios de produção, como fazendas, indústrias, comércio e serviços pela iniciativa privada. Ou seja, qualquer um pode ter fazenda, indústria, comércio, enfim. No socialismo, tem controle dos meios de produção pelo Estado, ou seja, todos os meios de produção são dominados e controlados pelo Estado. No capitalismo, o controle do mercado é desempenhado pela livre concorrência e a competição. O comércio não é monopolizado, existem várias opções, só lucra mais o comércio que tem o melhor serviço, o melhor produto, o melhor preço. No socialismo tem o monopólio do Estado, não existe concorrência entre os serviços públicos. No capitalismo, tem altos investimentos designados ao desenvolvimento dos setores produtivos, provenientes de capital privado. Ou seja, o dinheiro é revertido para os setores que interessam àqueles que têm condições de investir para as empresas, né? E no socialismo, tem o direcionamento de investimentos provenientes de órgãos estatais, ou seja, para bancos públicos, empresas públicas e etc. No capitalismo, a sociedade é dividida em classes, com um grupo denominado elite ou burguesia, que obviamente controla os meios de produção, e um grupo denominado proletariado, que é formado por pessoas que trabalham para os donos do meio de produção. E no socialismo não tem distinção de classes, todas as pessoas são donas dos meios de produção e também o Estado. Aqui nós temos o principal pensador capitalista. Ele dizia que o egoísmo é útil para a sociedade. O seu raciocínio era de que quando uma pessoa busca o melhor para si, toda a sociedade é beneficiada. Portanto, é correto afirmar que os capitalistas só pensam em seus lucros. Mas para lucrar tem que vender produtos bons e baratos, o que acaba sendo ótimo também para as pessoas que consomem. Para o autor escocês, o Estado deveria intervir o mínimo possível sobre a economia. Segundo ele, se as forças do mercado agissem livremente, a economia poderia crescer com vigor. E desse modo, cada empresário faria o que quisesse com seu capital, sem ter que obedecer aos regulamentos criados pelo governo. Os investimentos e o comércio seriam totalmente liberados. Aqui a gente tem o principal pensador socialista comunista. Para Karl Marx, toda riqueza é criada pelo trabalhador. O capital nada cria, mas ele é fruto do trabalho. O valor de todos os produtos é determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzir. Para ele não era justo o trabalhador não receber o valor total do que ele cria, porque muitas das vezes o trabalhador recebia um salário que geralmente era o suficiente para ele se capacitar, substituir e produzir cada vez mais. O comunismo significará, antes de mais nada, uma sociedade sem classes. Ninguém viverá da propriedade, mas todos viverão unicamente do trabalho. Ou seja, na ideia dele, as pessoas terem muitos bens de consumo era totalmente errado. Ele defendia uma sociedade sem classes, onde não existia burguesia, nem ricos, nem pobres. Todo mundo viveria em uma igualdade. O socialismo versus o capitalismo, como tudo começou. O mundo era dominado pela lógica capitalista, né? Antes do capitalismo surgir, vivíamos numa era da monarquia. Era de reis e rainhas, onde os mesmos controlavam praticamente toda a nossa vida. Esse estilo de vida caiu e deu lugar a um novo modelo de gestão pública, que tem mais influência dos comerciantes que a burguesia. Esses, então, passaram a buscar pelo lucro, dinheiro, só que isso causou também naquela época muita exploração, pois o acúmulo de bens era mais importante do que qualquer coisa que não estivesse no topo. Na imagem nós vemos como os trabalhadores eram tratados, eles viviam em situações completamente desumanas e eram sugados até o último segundo pelo dinheiro, como a gente vê as moedas saindo aí do corpo deles na charge. Aqui a gente vê crianças como trabalhadores de uma fábrica na época da Revolução Industrial. Aqui a gente também vê a situação deplorável das crianças, trabalhando de forma pesada e exaustiva. E tudo isso para o capital, para o dinheiro.
Em 1883 foi baixada a Factory Act, considerada a primeira legislação realmente eficiente de proteção do trabalhador. Ela proibia o trabalho noturno para menores de 18 anos, restringia as horas de trabalho destes a 12 horas por dia e a 69 horas por semana. As fábricas precisavam ter escolas que deveriam ser frequentadas por todos os trabalhadores menores de 13 anos. A idade mínima era de 9 anos e um médico devia atestar que a criança estava tendo um desenvolvimento que correspondia à sua idade. No segundo tópico, nós temos o capitalismo versus o comunismo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre essas duas ideologias que influenciaram e influenciam até os dias de hoje a gestão pública. Temos de um lado o capitalismo e do outro o comunismo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e os outros países derrotados, os vencedores, no caso a União Soviética, que atualmente é a Rússia, e os Estados Unidos, lutaram por uma hegemonia de poder político no mundo. Os Estados Unidos representavam uma ideologia mais liberal, capitalista, e a União Soviética uma ideologia mais socialista, mais de esquerda, Como os dois países possuíam um poder político muito grande, a guerra entre os dois poderia acabar causando uma catástrofe ainda maior no mundo, que estava ainda se recuperando de uma guerra. Então, os dois países ficaram apenas em uma guerra ideológica, chamada muito de Guerra Fria. O símbolo desse conflito era o Muro de Berlim, que foi derrubado em 1989. A Alemanha era um país que era dividido entre o lado comunista ou socialista e o lado capitalista. Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, as pessoas começaram a pensar e afirmar que a partir dali o comunismo já não existia mais no mundo, pois a queda do muro foi como uma comprovação de que o capitalismo havia vencido, pois a União Soviética havia quebrado, ou seja, não possuía mais recursos para manter o regime comunista, e então a mesma foi dissolvida, assim como aquela dominação comunista. Porém, o pensamento das pessoas estava equivocado, pois até hoje nós vemos países com partidos comunistas, inclusive o Brasil. Então isso comprova que eles ainda estão no poder de certa forma ou também lutando pelo poder. E ao contrário do que se pregava nas obras de Karl Marx, em que o comunismo viria para promover a igualdade e a justiça entre os homens, veremos aqui que alguns regimes comunistas se instauram através de ditaduras, ausência de liberdade e de direitos civis, fome e miséria. A União Soviética e a Rússia viviam um sistema de monarquia, onde se tinha monarcas russos que exploravam muito o seu povo. O mesmo, indignado com isso, promoveu uma revolta russa, e um dos líderes era Vladimir Lenin. Para essa revolução, que foi uma revolução do proletariado, dos operários, Lenin se inspirou justamente no Karl Marx, aquele que afirma que o operário era explorado pelo patrão, que o capitalismo é injusto, enfim. Existem dois grupos do socialismo. O socialismo utópico, que acredita na mudança da sociedade através de meios pacíficos, sem métodos violentos, e o socialismo científico, onde se acredita que o pensamento do socialismo utópico de se usar métodos passivos é infantil e não causa mudança verdadeira na sociedade. O socialismo científico, que é muito enfatizado por Karl Marx e Engels, defende que tem que ser promovido pela força e violência a mudança que é entendida por eles como necessária. Inclusive, Marx e Engels criticavam severamente todos os pensadores utópicos que tinham essa visão mais passiva de se resolver as coisas. Marx afirmava que o socialismo só poderia se impor através de uma revolução necessariamente violenta. Eu achei interessante colocar aqui também alguns trechos que o professor Anderson Vidal colocou no slide sobre capitalismo versus o comunismo, para mostrar a forma de pensar do próprio Karl Marx, Aqui a gente tem os trechos do Manifesto Comunista. Parte 1. Os proletariados nada têm de seu salvaguardar. Sua missão é destruir todas as garantias e seguranças da propriedade privada até aqui existentes. A luta do proletariado contra a burguesia, embora não seja na essência uma luta nacional, reveste-se contudo dessa forma nos primeiros tempos. É natural que o proletariado de cada país deva antes de tudo liquidar sua própria burguesia. Lenin foi vitorioso, a Revolução Socialista foi vitoriosa, ele conseguiu o que ele queria,
Mas uma das primeiras coisas que ele fez quando ele chegou ao poder foi estabelecer a censura através da Tcheca, ou seja, ele simplesmente dominou todos os meios de comunicação, o jornal, a imprensa, fazendo com que nada pudesse ser publicado sem autorização do regime soviético, do regime socialista. Ele também perseguiu os opositores políticos, aqueles que eram contra o regime, ele mandava matar. Inclusive, ele autorizou o assassinato de 25 ministros que eram do regime monarquista anterior. Mandou matar funcionários públicos, guardas brancos, que eram guardas do antigo regime, e tudo isso em setembro de 1918. Historiadores confirmam, que existem provas suficientes para provar que o Lenin ordenou esses assassinatos. E, além disso tudo, um traço muito marcante no regime socialista da União Soviética e até mesmo no socialismo é o grande rancor e perseguição de Lenin às religiões, especialmente na União Soviética, em que o cristianismo ortodoxo foi severamente perseguido, e até hoje é bem comum, dentro dos grupos socialistas, um ateísmo e uma crítica muito forte às religiões. Ele diz o seguinte em uma carta no dia 19 de março de 1922. Devemos colocar para baixo toda resistência com tal brutalidade que não se vai esquecer por várias décadas. Quanto maior o número de representantes do clero reacionário e da burguesia reacionária conseguimos executar, melhor. O Estado socialista estava comprometido com a destruição da religião e demoliu igrejas, mesquitas e sinagogas, ridicularizou, perseguiu e encarcerou e executou líderes religiosos, inundou as escolas e meios de comunicação com ensinamentos ateus e geralmente promovia o ateísmo como uma verdade que deveria ser socialmente aceita. E a principal crítica feita contra Lenin, inclusive por alguns setores da esquerda, é em relação à sua suposta participação na construção do Estado policial autoritário, no começo da União Soviética, processo este que mais tarde foi seguido por Stalin. A fome e a miséria no governo de Lenin. No caso do regime socialista, falamos aqui sobre a série de assassinatos por meio de perseguição política e religiosa, Mas também houve uma crise humanitária muito grande devido à fome. A economia naquela época conseguia produzir tecnologia, mas não possuía condições para que o povo conseguisse sobreviver com dignidade. Uma grande fome ocorreu em 1921 e estima-se que 5 milhões de pessoas morreram devido à fome, Essa imagem é real, mostra os corpos, empilhados das pessoas que morreram. O sucessor de Lenin, Stalin e a morte de milhões. Aqui tem uma foto dele. Além de matar opositores políticos, Stalin também criou um campo de concentração socialista, onde ele torturou e mandou para este campo mais de 400 mil famílias em condições precárias. Nesses campos, as pessoas eram forçadas a trabalhar, eram abandonadas, a situação realmente era muito triste. Várias pessoas tentaram alertar a Stalin que as práticas exercidas por ele trariam mais mortes, inclusive o escritor Michael Sholokov, que previu que a manutenção das colheitas forçadas de sementes e grãos traria mais fome, mas ele ignorou todos os avisos e isso levou a uma fome terrível, que foi de 1932 a 1933, que também devastou as terras de trigo e resultou em pelo menos 4 ou 5 milhões de mortos. Também temos a pior repressão nunca conhecida antes em um país em tempos de paz, o Grande Expurgo, também conhecido como o Grande Terror, entre 1936 e 1939, que resultou na execução de 680 mil pessoas e a deportação de centenas de milhares. Agora a gente vai falar do comunismo latino-americano, Cuba. Tem uma imagem aí. Falando agora um pouco do comunismo latino-americano, falamos comunismo, mas é muito importante ressaltar que todos esses países só conseguiu se implementar até a fase do socialismo, Em 1961, após a invasão da Baía dos Porcos, o novo governo cubano também nacionalizou todos os bens detidos por organizações religiosas, incluindo também a Igreja Católica. Centenas de membros da igreja, incluindo bispos, foram definitivamente expulsos do país, com a posição filosófica do novo governo cubano passando a ser oficialmente o ateísmo.
A gente vê, então, mais uma vez o ateísmo como uma forma de propaganda, e isso, inclusive, mudou a educação das crianças na escola. As escolas particulares foram proibidas. Um dos grupos mais amplamente punidos eram homossexuais, especialmente os homens homossexuais. Existem relatos bem pesados de homossexuais que foram torturados psicologicamente durante o regime cubano. O Partido Comunista dominou a vida política na ilha, não dando espaço para qualquer outro partido de oposição. Até hoje só existe um partido em Cuba, que é o Partido Comunista. A ideia de democracia e ideias de opiniões diferentes não existe. Há pessoas desesperadas dispostas a enfrentar os riscos terríveis de uma aventura no mar para escapar ao desespero da situação que vivem. A gente vê com isso como a situação em Cuba é problemática e complicada. A comida em Cuba é racionada. Você deve entregar uma ficha e quando acabar você não pode comprar mais. Lá não pode ter exagero, né? Você pega uma ficha especificando quanto você pode pegar e se acabar você não pode pegar novamente, sem uma autorização do governo, né? Então vamos falar de administração pública. O que é administração pública? A administração pública tem vários conceitos. Os mais importantes são o conceito subjetivo e objetivo. O conceito subjetivo diz respeito aos órgãos e entidades da administração pública. Ou seja, quando você se refere a órgãos e entidades, você está se referindo ao conceito subjetivo da administração pública. A gente pode fazer uma referência aí de subjetivo com sujeito. Enquanto o conceito objetivo da administração pública se refere à atividade em si, com a prática administrativa, a gestão propriamente dita. E no terceiro conceito de administração pública, temos a área da investigação intelectual, que é uma área do conhecimento. Os princípios da administração pública, LIMP. Legalidade. A legalidade está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da autonomia da vontade. Para o administrador público, ele só deve fazer o que a lei lhe autoriza. Se houver omissão da lei, ele não poderá agir como quer. Legalidade, porque tudo que o administrador for fazer, ele deve encontrar amparo na lei. Impessoalidade. A imagem do administrador público não pode ser identificada quanto a administração pública estiver atuando. Outro fator é que o administrador não pode fazer sua própria promoção, tendo em vista seu cargo, pois esse atua em nome do interesse público. E mais, ao representante público é proibido o privilégio de pessoas específicas e deve tratar todos igualmente. Respeito à imparcialidade, podemos dizer assim de forma impessoal, não pode-se levar sentimentos pessoais na hora de tomar decisões. Moralidade. Esse princípio tem a junção de legalidade com finalidade, resultando em moralidade. Ou seja, o administrador deve trabalhar com bases éticas na administração. Lembrando que não pode ser limitado na distinção de bem ou mal, não se deve visar apenas esses dois aspectos, adicionando a ideia de que o fim é e sempre será o bem comum. A legalidade e finalidade devem andar juntas na conduta de qualquer servidor público, para o alcance da moralidade. A moralidade é um conceito bem subjetivo que muda de acordo com a época, com a cultura, com o local e com a sociedade. Basicamente, são valores de certo e errado. A publicidade. Na publicidade, o gerenciamento deve ser feito de forma legal, não oculta. A publicação dos assuntos é importante para a fiscalização, que contribui para ambos os lados, tanto para o administrador quanto para o público. Porém, a publicidade não pode ser usada de forma errada para propaganda pessoal, e sim para haver um verdadeiro controle social. O princípio da publicidade é que os atos públicos, na maioria das vezes, devem ser divulgados. Eficiência. O administrador tem o dever de fazer uma boa gestão. É o que o princípio afirma. O representante deve trazer as melhores saídas sob a legalidade da lei, bem como mais efetiva. Com esse princípio, o administrador obtém a resposta do interesse público. O Estado possui maior eficácia na elaboração de suas ações. O princípio da eficiência é você não ficar apegado apenas a formalidades, é se pensar também no resultado. Atos administrativos. Conceito de ato administrativo.
Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, é a declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, no exercício de prerrogativas públicas manifestadas mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento e sujeitas a controle de legitimidade por órgãos jurisdicionais. Para José dos Santos Carvalho Filho, ato administrativo é a exteriorização da vontade dos agentes da administração pública ou de seus delegatários, nessa condição que, sob regime de direito público, vise a produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público, e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Atos da administração versus atos administrativos. A administração pública, no exercício de suas diversificadas tarefas, pratica algumas modalidades de atos jurídicos que não se enquadram no conceito de atos administrativos. Nem todo ato da administração é ato administrativo. Os atos da administração possuem um conceito mais abrangente, representam todo e qualquer ato praticado no exercício da função administrativa. Nesse sentido, o ato administrativo é uma espécie de ato da administração. Atos da administração, silêncio administrativo. O silêncio administrativo é como se fosse uma omissão. É certo que o silêncio não é ato administrativo por ausência de exteriorização de comando, por ausência da ação. Podemos nos questionar: se não tem ação, como se teria um ato? Ato pressupõe um agir, pressupõe uma atividade, e no caso aqui estamos falando de um não agir, de uma omissão. Trata-se o silêncio administrativo de simples fato administrativo, porque o silêncio nada ordena. Observação: a omissão será manifestação da vontade quando a lei previu o resultado. Omissão administrativa, os efeitos, Aprovação, rejeição, ausência de consequência na imprevisão legal. Vamos falar agora de direito administrativo. Abaixo estão alguns conceitos de direito administrativo. José dos Santos Carvalho Filho, que é um grande estudioso desse tema de direito administrativo, fala que o direito administrativo, como sendo um conjunto de normas e princípios que visam sempre o interesse público, regem as relações entre as pessoas e órgãos do Estado, e entre este e as coletividades que devem servir. Celso Antônio Bandeira de Melo enfatiza a ideia de função administrativa. O direito administrativo é o ramo do direito público, que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem. O que é administração pública? Existem dois conceitos de administração pública que são muito importantes e também que eu já falei aqui, que é o conceito subjetivo, que se refere aos órgãos e pessoas que trabalham, e o conceito objetivo, que se refere ao modo de administração, a forma como o serviço é administrado. Citamos o primeiro grupo dos princípios da administração pública, LIMP, no tópico anterior, eu acabei de falar. Agora a gente vai citar os princípios do segundo grupo, que são os explícitos ou implícitos no texto constitucional, além dos que estão no artigo 37. Interesse público. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é intimamente unido em toda e qualquer sociedade organizada. Segundo a própria Constituição Federal, todo o poder emana do povo, por isso o interesse público irá trazer o benefício e bem-estar à população. Princípio da finalidade. É dever do administrador público buscar os resultados mais práticos e eficazes. Esses resultados devem estar ligados às necessidades e aspirações do interesse público. Princípio da igualdade. O artigo 5º da Constituição Federal prevê que todos temos direitos iguais sem qualquer distinção. Para o administrador, não é diferente. Ele não pode distinguir as situações, sendo obrigado por lei a agir de maneira igual em situações iguais e desigual em situações desiguais. Lealdade e boa-fé. O princípio da lealdade e boa-fé resume-se que o administrador não deve agir com malícia ou de forma astuciosa para confundir ou atrapalhar o cidadão no exercício de seus direitos. Sempre deve agir de acordo com a lei e bom senso. Motivação. Para todas as ações dos servidores públicos deve existir uma explicação, um fundamento de base e direito.
O princípio da motivação é o que vai fundamentar todas as decisões que serão tomadas pelo agente público. Os atos administrativos são revestidos de características jurídicas especiais decorrentes da supremacia do interesse público sobre o particular. Nessas características reside o traço fundamental que diferencia os atos administrativos das demais categorias de atos jurídicos, especialmente dos atos privados, atos sem natureza pública. A doutrina mais moderna faz referência a 5 atributos: presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade e exigibilidade. Presunção de legitimidade. O atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, significa que, até que se prove o contrário, o ato administrativo é considerado válido perante a lei, é uma coisa inata. A presunção de legitimidade é um atributo universal aplicável a todos os atos administrativos e atos da administração. Imperatividade ou coercibilidade. O atributo da imperatividade significa que o ato administrativo pode criar unilateralmente obrigações aos particulares, independentemente da anuência destes. É uma capacidade de vincular terceiros a deveres jurídicos derivada do chamado poder extroverso. A imperatividade ou coercibilidade é o comando, dar obrigações. Autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade permite que a administração pública realize a execução material dos atos administrativos ou de dispositivos legais, usando a força física, se preciso for, para desconstituir situação violadora da ordem pública. A prerrogativa de praticar atos e colocá-los em medida de execução, sem dependência à manifestação judicial, é o que representa a autoexecutoriedade. Observação. A autoexecutoriedade não depende de autorização de qualquer outro poder, desde que a lei autorize o administrador a praticar o ato de forma imediata. Exigibilidade. A exigibilidade consiste no atributo que permite à administração aplicar punições aos particulares por violação da ordem jurídica, sem necessidade de ordem judicial. A exigibilidade se resume ao poder de aplicar sanções administrativas como multas, advertências e interdição de estabelecimentos comerciais. A exigibilidade é diferente da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade desfaz concretamente o ato, demolição. A exigibilidade aplica sanção sem desfazer o ato, multa. Tipicidade. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, esse atributo representa uma garantia para o administrado, pois impede que a administração pratique atos dotados de imperatividade e executoriedade, vinculando unilateralmente o particular, sem que haja previsão legal. Também fica afastada a possibilidade de ser praticado ato totalmente discricionário, pois a lei, ao prever o ato, já define os limites em que a discricionariedade poderá ser exercida. A tipicidade consiste na derivação do princípio da legalidade, impedindo a administração pública de praticar atos atípicos ou inominados. Basicamente, o administrador não pode criar um ato administrativo que não tenha amparo na lei. Mérito do ato administrativo. Mérito ou merecimento é a margem de liberdade que os atos discricionários recebem da lei para permitir aos agentes políticos escolher, diante da situação concreta, qual a melhor maneira de atender ao interesse público. Trata-se de um juízo de conveniência e oportunidade, tá? Agora, no último tópico, vamos falar do LAI, Lei de Acesso à Informação. A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física e jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. A lei vale para os 3 poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive aos tribunais de conta e Ministério Público,
Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por ela recebidos. Dentre esses princípios destacam-se: o acesso é a regra, o requerente não precisa dizer por que e para que deseja a informação, hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente estabelecidas, fornecimento gratuito de informação, divulgação proativa independentemente de solicitação, criação de procedimentos e prazos que facilitam o acesso à informação. Abrangência. A lei deve ser cumprida por todos os órgãos e entidades, administração direta e indireta. Caso haja descumprimento da lei, o que fazer? Caso o seu direito de acesso à informação não esteja sendo respeitado, você pode encaminhar denúncias aos responsáveis por sua garantia. Veja a seguir os órgãos competentes para cada caso. No Poder Executivo Federal, é a Controladoria Geral da União. No estadual ou municipal, o Ministério Público Estadual e o Poder Legislativo Local. No Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça. No Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. No Poder Legislativo, Tribunal de Contas Estadual ou Federal, conforme o caso. Caso o órgão ou entidade negue o acesso à informação ou não forneça um motivo da negativa de acesso, você poderá apresentar recursos. O artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso à informação disponível. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, ou comunicar que não possui informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. O prazo referido no artigo 1º poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 20 mais 10 é 30 dias para fornecer as informações ou recusar justificadamente. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessita.